Você já parou para notar como a maioria das pessoas tenta a todo custo desviar do imprevisível? Como se fosse possível blindar-se das reviravoltas, dos contratempos, dos infortúnios. Vivemos em uma cultura que exalta a constância, a supervisão e a resiliência, como se a vida traçasse um caminho linear e previsível. No entanto, para Nassim Taleb, essa busca incessante por controle nos torna ainda mais vulneráveis, pois, no fundo, o mundo não é um local de paz. O mundo é incerto, agitado, volátil. E tentar viver como se fosse o oposto é justamente o que nos fragiliza. Em sua obra Antifrágil, Taleb apresenta uma perspectiva tão potente quanto surpreendente. O oposto de frágil não é o robusto, é o antifrágil. O robusto aguenta o impacto. O antifrágil, por sua vez, prospera com ele. Sim, você ouviu bem. O antifrágil é aquilo que se fortalece sob pressão, no caos e na desordem, como o sistema imunológico que se aprimora ao ser exposto a micro-organismos, ou o corpo que se desenvolve com o esforço do treino, ou ainda, uma mente que aprende com cada insucesso e se reinventa após cada perda. É uma completa inversão de paradigma. Em vez de evitar o sofrimento, você aprende com ele. Em vez de temer o inesperado, você cresce por meio dele. Taleb define de forma clara: o oposto do frágil não é o robusto, é algo que melhora com o abalo. Pense assim: algo frágil se desintegra sob estresse, pressão ou erro. Algo robusto apenas suporta, resiste. Mas algo antifrágil vai além. Ele evolui com o impacto, se adapta, se transforma em algo superior. O antifrágil é como o fogo. Jogue vento e ele se avoluma. Tente sufocá-lo e ele explode. E aqui reside uma conexão sublime com os ensinamentos estoicos. Marco Aurélio afirmava: o fogo se alimenta de tudo que lhe é lançado, transforma tudo em combustível. Isso é antifragilidade em sua essência mais pura. Os estoicos já compreendiam há 2 milênios o que Taleb hoje detalha com precisão matemática. A verdadeira força não reside em evitar a dor, mas em se tornar alguém que a transmuta. Mas entenda, não se trata de glorificar o padecimento. Ninguém precisa buscar o caos. O ponto é: o caos virá. E quando ele vier, porque sempre vem, você estará preparado para afundar ou para florescer. O mundo contemporâneo nos vende a ilusão da segurança. Seguros de vida, de automóvel, contra riscos, planos que prometem previsibilidade. No entanto, quanto mais tentamos erradicar a incerteza, mais nos tornamos reféns dela. Fragilidade é viver com o temor de ser dilacerado. Antifragilidade é viver com a convicção de que até o impacto pode te moldar. Talvez por isso os estoicos praticassem o que chamavam de premeditação dos males. Eles visualizavam o pior cenário, não por pessimismo, mas por sagacidade, pois ao antecipar a dor deixavam de ser seus cativos. Eles se tornavam preparados e, mais do que isso, aptos a converter o mal em mestre. Essa visão contraria muito do que se ensina hoje. Não se trata de ser positivo a qualquer custo, nem de construir uma bolha mental onde nada o atinja. É sobre ser realista, mas com um espírito pronto. É sobre agir como alguém que entende que a vida não vai te poupar, mas pode te esculpir. Taleb nos demonstra que a fragilidade é um risco velado, e que ser robusto não é o bastante, pois resistir sem crescer é estagnação. Por isso, a verdadeira inteligência reside em se tornar antifrágil, não como uma teoria atraente, mas como um estilo de vida. Você é o tipo de pessoa que se desmorona quando algo dá errado? Ou você se mantém firme, apenas aguardando a tempestade passar? Talvez seja o momento de se indagar: e se eu pudesse usar cada abalo como propulsor? E se o caos não fosse o fim, mas o início do meu renascimento? Essa é a essência do antifrágil. O crescimento que brota no atrito, a sabedoria que se edifica a partir do erro, a força que se revela após a dor, não antes dela, como o ouro que só revela sua pureza quando passa pelo fogo. Não é uma filosofia para os fracos, é um chamado para os intrépidos.
Porque ser antifrágil não é apenas suportar o impacto, é ser capaz de ser grato por ele. Existe um engano sutil que corrói silenciosamente a força de milhares de indivíduos. Acreditar que a dor é um indício de fracasso, que errar é sinônimo de inaptidão, que falhar é o término. Mas e se for exatamente o oposto? Taleb propõe uma inversão drástica de perspectiva. A dor é fundamental, não por sadismo, mas porque é ela quem moldura o que é verdadeiramente forte. Sem estresse não há evolução. Sem instabilidade, não há adaptação. Sem perda não há resiliência. E é aí que o antifrágil emerge não no conforto, mas no confronto. Tudo que se desenvolve, cresce com tensão. Músculos não se fortalecem com descanso perpétuo, mas com esforço calculado. Ossos não ficam mais densos sem pressão. Ideias não amadurecem sem crítica. Caráter não se forja na tranquilidade, mas no embate. Taleb nos mostra que o antifrágil se comporta como um sistema orgânico. Ele precisa ser levemente provocado para prosperar. Se você priva o organismo de pequenos estresses, ele enfraquece. Se tenta protegê-lo em demasia, ele perde a capacidade de se defender. Essa verdade não se aplica apenas ao corpo, mas à alma. E é exatamente aqui que os estoicos se conectam com Taleb de forma magistral. Epicteto dizia: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. E esse domínio de si não nasce do conforto, nasce do desafio. Os estoicos não apenas acolhiam a dor, eles a utilizavam. Eles se preparavam mentalmente para perdas, rejeições, quedas. E assim, quando a realidade lhes subtraía algo, já não era mais uma surpresa. Era um treinamento que se materializava. O conceito de via negativa, que Taleb traz como um dos pilares da antifragilidade, dialoga perfeitamente com essa ideia. Às vezes, aprimorar não é adicionar, é remover. Remover distrações, hábitos prejudiciais, dependências emocionais, ilusões de controle. A maior parte da força não provém do que você agrega a si, mas do que tem a coragem de desapegar. Quer fortalecer seu corpo? Elimine o excesso de açúcar. Quer clareza mental? Elimine o ruído. Quer estabilidade financeira? Elimine os gastos impensados. A sabedoria antiga e a ciência moderna convergem. A subtração é frequentemente mais potente que a adição. A dor, quando bem gerenciada, não te destrói, te instrui. Mas atenção, isso não é um convite ao sofrimento desnecessário. É um alerta para não desperdiçar as dores inevitáveis. É entender que o fracasso só é realmente fracasso quando você decide que ele foi em vão, porque, caso contrário, ele se torna fundação. O antifrágil se desenvolve como uma árvore que resiste ao vento. Ela não se queixa do vendaval. Ela aprende a aprofundar suas raízes. E quanto mais forte o vento, mais firmemente ela se ancora. E o mesmo se aplica a você. Se a vida te balançou, talvez ela esteja te impulsionando a criar raízes mais sólidas. Se algo se rompeu, talvez fosse a única maneira de expor uma vulnerabilidade oculta. Se você perdeu o que considerava essencial, talvez tenha sido uma lição para descobrir o que é essencial de verdade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Isso é antifrágil. Não desviar do problema, mas aprender a trilhar sobre ele. Não fugir da dor, mas transformá-la em alicerce. A dor não é punição, é processo. É parte do ciclo que separa os frágeis dos fortes, os que colapsam dos que amadurecem. Enquanto o frágil se retrai ao menor sinal de tensão, o antifrágil avança. Ele não se lança de forma irresponsável, mas se expõe o suficiente para se tornar mais resistente. Ele busca estresses breves, porém intensos, como quem treina o corpo mas respeita o limite, como quem enfrenta desafios mas carrega propósito. E aqui está uma pergunta incômoda, mas vital. Quantas vezes você se protegeu tanto da dor que também se distanciou do crescimento? Quantas vezes evitou o desconforto e, por isso mesmo,
perdeu a chance de se transmutar? Ser antifrágil não é buscar o caos, é saber utilizá-lo. Não é amar a dor, é aprender com ela. Não é apenas resistir, é evoluir enquanto resiste. Você pode viver tentando amortecer cada impacto, como quem caminha com receio de tropeçar, ou pode aceitar que alguns tombos acontecerão e usá-los como parte da construção, porque, no fundo, a dor é apenas uma ferramenta e ela será uma prisão ou uma ponte, dependendo do que você fizer com ela. Ação e adaptação. O legado antifrágil-se, existe uma armadilha silenciosa que enfraquece o potencial humano. É a ilusão de que é preciso ter certeza antes de agir. Quantas ideias pereceram por excesso de planejamento? Quantos projetos jamais viram a luz do dia porque aguardavam o momento perfeito? Taleb aponta o equívoco com exatidão. O mundo real não premia o plano impecável. Ele recompensa quem testa, quem experimenta, quem aprende com o erro. Essa é uma das grandes forças do antifrágil. Ele aprende rapidamente porque erra em pequena escala. Ele não aposta tudo em uma única jogada. Ele cria alternativas. Ele experimenta com inteligência e, assim, constrói um sistema de evolução contínua. Taleb denomina isso de opcionalidade, a capacidade de ter múltiplas saídas, múltiplos caminhos, múltiplas tentativas. E é isso que assegura que mesmo quando algo falha, você não falha junto. Em um cenário imprevisível, aqueles que possuem apenas um plano tendem a se quebrar. Já os que dispõem de margens de adaptação prosperam. Esse conceito se conecta de forma brilhante com a sabedoria estoica. Sêneca dizia: é melhor adaptar-se à vida do que esperar que a vida se adapte a você. O antifrágil faz isso. Ele não disputa com o imprevisível. Ele se moldura e, ao se moldar, se fortalece. Não há espaço para rigidez mental em um mundo em constante metamorfose. Os estoicos praticavam o desapego como forma de leveza. Taleb traduz isso como flexibilidade estratégica. E ambos chegam à mesma conclusão. Quanto mais leve você é, mais rapidamente se adapta. E quanto mais você se adapta, mais antifrágil se torna. Neste ponto vale recordar um pensamento de Napoleon Hill, que afirmava: a ação disciplinada com propósito é mais poderosa do que qualquer plano perfeito. Ele se referia a um contexto diferente, mas o princípio é idêntico. A ação, mesmo imperfeita, gera aprendizado, e o aprendizado o torna antifrágil. Taleb vai além. Ele sustenta que o conhecimento genuíno não advém de teorias fechadas, mas da prática constante, do erro, da exposição controlada ao caos. É assim que evolui um investidor, um atleta, um escritor ou qualquer ser humano que almeja crescer de verdade. Mas atenção, isso não é um convite à imprudência, é um convite à ação inteligente, é distinto de agir às cegas. É agir com margem, com precaução, com ajustes, errar pouco, rapidamente e de forma acessível para aprender em grande, profundamente e de forma valiosa. Imagine a diferença entre alguém que estuda anos para lançar um projeto e alguém que testa sua ideia toda semana, aprendendo a cada equívoco. O primeiro busca a perfeição antes de começar. O segundo começa imperfeito e aprimora em movimento. A antifragilidade exige esse movimento contínuo. Não há espaço para paralisia. O caos não espera sua teoria estar pronta. A vida exige versão beta, rascunhos, prototipagem. É por isso que os antifrágeis vencem, porque vivem como se estivessem sempre treinando. E enquanto os outros planejam, eles evoluem. Evoluir é, em parte, permitir-se falhar sob controle. A verdadeira inteligência emocional reside em perceber que o erro não o define. Ele ensina. E quanto mais cedo você compreende isso, mais cedo começa a crescer com o erro, em vez de temê-lo. E aqui entra uma das lições mais subestimadas do livro Antifrágil. Não espere que o mundo te valide antes de agir. O antifrágil é autônomo. Ele entende que o erro faz parte do jogo, que cada tentativa o aproxima de um acerto mais refinado e que a vida real não é uma equação, é uma arena.
Se você for aguardar que todas as variáveis estejam sob controle, vai se tornar exatamente o que Taleb critica: um planejador teórico, e não um realizador antifrágil, um acumulador de intenções, não um cultivador de progresso. É por isso que o antifrágil testa tudo o que pode, porque o teste não é um risco. O risco real está em não testar nada. Opcionalidade significa isso: ter liberdade de experimentar, de errar, de redirecionar. O antifrágil compreende que a diversidade de caminhos é uma forma de proteção. Ele não aposta a alma em um único cenário. Ele investe aos poucos, observa o retorno e ajusta. É como caminhar por terreno desconhecido. Os frágeis tentam mapear tudo antes de dar o primeiro passo. Os robustos seguem apenas pela trilha conhecida. Mas o antifrágil, ele segue explorando, testando, se adaptando, e com isso vai mais longe, mesmo que mais lentamente, porque no fim não vence o mais preparado, vence o mais adaptável. O poder da pele em jogo e o convite à ação. Você já confiou em alguém que só discursa, mas nunca age? Já escutou conselhos de indivíduos que não praticam o que pregam? No universo de Nassim Taleb, esse tipo de figura tem um nome: frágil, disfarçado de sábio. Porque uma das marcas mais evidentes da verdadeira força reside justamente em quem coloca a própria pele em risco. É o que Taleb chama de skin in the game, pele em jogo. Ou, em termos mais diretos, se você quer ensinar algo, que seja algo que você mesmo vive. Se vai tomar decisões, que você também enfrente as consequências delas. Quem tem pele em jogo não brinca com a vida dos outros, ele lidera pelo próprio exemplo. Esse é um dos aspectos mais poderosos da antifragilidade. A responsabilidade genuína, a coragem de se expor, a integridade de não exigir dos outros aquilo que você mesmo não suporta. E é exatamente aí que muitos desmoronam. Porque é fácil ter teorias à distância. Difícil é viver os princípios de perto. Os estoicos já entendiam isso muito antes de Taleb. Epicteto não ensinava filosofia apenas como palavras, ele a encarnava. Marco Aurélio era imperador, mas escrevia para si mesmo como um aprendiz. E Sêneca, apesar de suas contradições, compreendia que a vida é teste, não apenas discurso. Skin in the game significa viver com consequência. Significa que sua filosofia não está apenas em livros, mas em como você trata quem não pode te oferecer nada. Está em como você lida com o fracasso. Está em como você age quando ninguém está observando. A fragilidade se oculta por trás da aparência. A antifragilidade se revela na prática. É possível parecer forte por fora e por dentro estar à beira do colapso. Mas o antifrágil é diferente. Ele não depende de aplauso. Ele não necessita de blindagem artificial. Ele é forjado de dentro para fora, porque tudo que vivenciou, cada perda, cada pressão, cada falha, tudo isso se tornou parte da sua estrutura. Mas essa estrutura só se constrói com exposição. É por isso que Taleb critica sistemas que protegem os incompetentes, governos que resgatam empresas falidas, líderes que não sofrem o impacto de suas próprias escolhas. Tudo isso enfraquece o sistema, porque onde não há consequência, há risco camuflado. E onde há risco camuflado, há colapso iminente. Antifragilidade exige responsabilidade individual. É a força que nasce não de discursos, mas de decisões, de colocar seu nome, seu tempo, sua reputação em algo que importa e viver com o que vier disso. No fundo, é fácil opinar quando você não arca com o custo. Difícil é viver com aquilo que defende. E talvez seja esse o maior chamado do antifrágil: viver com verdade. Não a verdade dos outros, mas a sua. Não a que se impõe, mas a que se comprova com ação. E ação, nesse caso, é o que separa os teóricos dos forjados, os opinadores dos construtores, os frágeis dos antifrágeis. A essa altura, a pergunta inevitável é: como aplicar isso no dia a dia? Taleb não oferece fórmulas mágicas, mas deixa pistas valiosas.
Se quer saúde antifrágil, não procure conforto, busque pequenos desconfortos que fortalecem. Jejum intermitente, exercícios físicos diversificados, exposição ao frio ou calor, pequenos choques, grandes ganhos. Se quer finanças antifrágeis, evite dívidas, tenha reservas, diversifique. Não invista tudo em uma só fonte. Não viva no limite. Tenha margem de manobra. Se quer uma mente antifrágil, busque ideias que desafiem as suas. Leia quem pensa diferente. Exponha-se ao novo. Corrija, aprenda e, acima de tudo, viva com pele em jogo. Assuma riscos proporcionais. Seja honesto com suas escolhas. Seja íntegro em suas palavras. Seja antifrágil em suas decisões. No fim, a antifragilidade é mais do que um conceito. É uma ética, uma filosofia aplicada, uma coragem silenciosa de caminhar mesmo quando o chão parece instável. E não porque você quer cair, mas porque sabe que, se cair, se levantará com mais força. E talvez esse seja o segredo mais valioso. O antifrágil não é aquele que nunca quebra, é aquele que sempre retorna mais forte. Então, diante do caos, do erro, do imprevisto, lembre-se, nem tudo que treme está prestes a ruir. Às vezes, está apenas aprendendo a se ajustar. Se essa ideia ressoou em você, deixe nos comentários de forma simples e silenciosa. Eu sou antifrágil. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo por mudança. Talvez mais clareza, talvez mais força, talvez a simples vontade de finalmente assumir o controle da própria vida. E é exatamente por isso que a gente não para só no conteúdo. Nos links aqui na descrição e no comentário fixado, você encontra materiais que já foram testados, aprovados e recomendados por quem acompanha o canal. Guias práticos e diretos, voltados para quem quer melhorar como pessoa, organizar as finanças, mudar hábitos ou simplesmente começar a construir uma nova versão de si mesmo. E se você quiser dar um passo ainda mais firme, tem também o site oficial do canal, onde estão reunidos os e-books e ferramentas que podem te ajudar a sair da teoria e entrar na ação. São recursos criados para te apoiar no início, quando tudo ainda parece difícil, confuso ou incerto. Você não precisa saber exatamente por onde começar, mas precisa começar por algum lugar. O primeiro passo está aí, e ele nunca foi tão acessível. Observações sobre as mudanças. Sinônimos e substituições. Substituir palavras repetitivas por sinônimos e termos relacionados para evitar cópias literais, mantendo o sentido original. Exemplos: evitar o caos, para desviar do imprevisível, estabilidade para constância, controle para supervisão, sofrimento para padecimento, fracasso para insucesso, ação para movimento. Técnicas de copywriting. Perguntas retóricas. Mantive e reforcei as perguntas retóricas iniciais e finais para engajar o público e fazê-lo refletir. Voz. Ativa e direta. Priorizei a voz ativa para um tom mais impactante e dinâmico. Linguagem. Persuasiva. Usei termos mais fortes e convidativos. Uau, que roteiro poderoso! Uau, que roteiro poderoso! Chamado para os intrépidos, para manter a atenção e a emoção. Conexão emocional. A frase, você já parou para notar como a maioria das pessoas tenta a todo custo desviar do imprevisível? E uau, que roteiro poderoso! Visam criar uma identificação imediata com o ouvinte, chamada para a ação. O final com eu sou antifrágil e a apresentação dos materiais estão bem estruturados e convidativos. Quebra de expectativa. A frase, sim, você ouviu bem, reforça a ideia contra-intuitiva. Manutenção da estrutura e construção. A ordem das ideias e o fluxo narrativo foram mantidos rigorosamente. Timing. Atingir exatamente 20 minutos é difícil sem a leitura, mas as alterações foram feitas pensando em manter uma duração similar, com leves ajustes para otimizar o ritmo. A remoção de algumas palavras e a substituição por sinônimos podem levemente compactar o tempo, mas o impacto geral deve ser mínimo.